nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 257. Continuamos meditando o livro de Jó. No dia de hoje, temos os capítulos 9, 10, 11, 12 e 13. 5 capítulos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 257. Com a graça de Deus, continuamos os nossos estudos, a nossa meditação, continuamos caminhando juntos para meditarmos e lermos a Bíblia toda neste nosso ano. No dia de hoje, nós vamos continuar meditando aqui o segundo amigo de Jó, Beldade. Primeiro ele questiona por que Jó estava passando por aquilo, nós vimos isso ontem, e agora nós temos a resposta de Jó no dia de hoje, ali no começo do capítulo 9. Esse capítulo 9, resposta de Jó, ela é muito bonita, ela tem muitos pontos aqui que merecem ser destacados. Um dos capítulos principais que eu penso que nós vamos ler no dia de hoje. Diz assim o comecinho: Jó tomou a palavra e disse: sei muito bem que é assim. Poderia o homem justificar-se diante de Deus? Se Deus se dignar pleitear com ele, entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-lo. Então ele dizendo, eu sei que é assim. Se Deus ele vai questionar o homem, se Deus vai avaliar o homem, todos nós erramos e todos nós temos as nossas falhas. Então no começo ele não discute, ele não nega aquilo que o seu amigo ele está falando, aquilo que ele estava questionando do sofrimento de Jó. No versículo 10, vai dizer aqui sobre qualidades divinas, vai dizer que Deus ele não se vê, mas que Deus ele está agindo na história, Deus ele age no nosso meio, ele fez prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se cruzar por mim, não posso vê-lo. Se passar, roçando-me, não o sinto. Se apanhe uma presa, quem o impedirá? Quem lhe dirá? Que fazes? Deus não precisa redimir sua ira. Diante dele curvam-se os aliados de Raabe. E aí o texto continua, um pouco mais, dizendo assim: quanto menos poderei eu replicar-lhe. Eu colherei argumentos contra ele? Quem sou eu para discutir com Deus? Ainda que tivesse razão, ficaria sem resposta. Teria que implorar misericórdia do meu juiz. E aí, uma das partes principais do dia de hoje, eu penso que está ali no versículo 29. Quem que pode lutar contra Deus? Versículo 19 diz assim: recorrer à força, ele é mais forte. Ao tribunal, quem o citará? Mesmo que eu fosse justo, sua boca condenar-me-ia. Se fosse íntegro, declarar-me-ia culpado. Sou íntegro, eu mesmo já não sei, e rejeito minha vida. É por isso que eu digo, é a mesma coisa. Ele extermina o íntegro e o ímpio. Se uma calamidade semear morte repentina, ele se ri do desespero dos inocentes. Deixa a terra em poder do ímpio, e encobre o rosto dos seus governantes. Se não for ele, quem será então? Então vai dizendo que nessa outra parte, Jó, aqui para mim essa é uma das partes, novamente uma das partes principais, porque vai mudando a concepção de entender o sofrimento. Deus aqui ele revela, e Jó é muito sábio, ele diz, olha, a tempestade ela alcança aquele que é ruim e aquele que é bom. Novamente, é por isso que digo, é a mesma coisa.
Ele extermina o íntegro e o íntegro. Ele extermina o íntegro e o ímpio. A tempestade, Deus, o mal, pode exterminar o íntegro e o ímpio. Se uma calamidade semear morte repentina, ele se ri do desespero dos inocentes. Se a terra em poder do ímpio e encobre o rosto dos seus governantes, se não for ele, quem será então? Ou seja, o mal, o sofrimento pode atingir a todos, pode atingir o bom e também o ruim. Lá no começo do capítulo 10, aqui Jó, ele questiona a Deus. O começo do capítulo 10 diz assim: já tenho dúvida, tédio à vida, darei livre curso ao meu lamento. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Explica-me o que tens contra mim. Acaso te agrada oprimir-me? Rejeita a obra de tuas mãos e favorecer o conselho dos ímpios? Então aqui ele vai começar a questionar esse capítulo 10. Na verdade, ele como um todo é um questionamento de Jó a Deus. Aqui ele questiona novamente por que ele nasceu. Veja, versículo 18. Então, por que me tiraste do ventre? Poderia ter morrido sem que olho algum me visse, e ser como se não tivesse existido, levado do ventre para o sepulcro. E aí ele vai questionando. Ele não amaldiçoa a Deus, mas ele começa a questionar por que ele está passando por tudo isso. Então nós vemos sempre um amigo e depois Jó respondendo. E aqui nós vamos para o terceiro, capítulo 11, para o terceiro amigo. O nome dele é Sofar, Sofar de Naamat. Ele tomou a palavra e disse: o falador ficará sem resposta, dar-se-á razão ao eloquente. E aí o texto vai seguindo. Versículo 7 diz a grandeza de Deus. Acaso pode sondar a profundeza de Deus e atingir os limites de Shaddai? É mais alto que o céu. Que poderás fazer mais profundo que o Sheol? Que poderás saber? E aí o capítulo 11 ainda diz, ali no versículo 12, homens estúpidos deverão começar a ser sábios. Asno, selvagem, é o homem em seu nascimento. E aí continua. Capítulo 12, aqui nós temos a resposta de Jó. Resposta de Jó a esse seu terceiro amigo. Capítulo 12, primeiro versículo diz assim: Jó tomou a palavra e disse. A Bíblia de Jerusalém coloca aqui como título: a sabedoria de Deus manifesta-se principalmente por seu poder destruidor. Então, dizendo que quando alguma coisa parece que é uma provação, uma destruição, Deus ali no fundo, de alguma forma, ele quer mostrar a sua sabedoria. Então vamos ver a resposta de Jó. Primeiro versículo, ele disse, Jó tomou a palavra e disse. E aí no segundo, realmente sois a voz do povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas também eu tenho inteligência. Eu também tenho inteligência, não sou inferior a vós. Quem ignoras tudo isso? Aí um dos versículos principais, o versículo 4, ele vai dizendo que o homem é desprezado pelo amigo, que o justo também pode ser zombado. Veja, mas o homem torna-se a irrisão do seu amigo, quando invoca a Deus para ter resposta. Zombam do justo e do íntegro. E aqui é uma forma dele dizer que o justo também, ele sofre, muitas vezes, pelas mãos dos seus amigos. Versículo 10, um versículo também muito importante. Em sua mão está a alma de todo ser vivo e o espírito de todo ser carnal. Nós estamos nas mãos de Deus. O 13, mas ele possui sabedoria e poder. Dele é o conselho e o discernimento. Aqui revelando quem é Deus e dizendo que nós estamos nas mãos de Deus. Se acontece o mal, se acontece o bem, Deus ele sabe o que ele está fazendo e tudo. É a razão da sua sabedoria. O próprio Jesus dizia que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for da vontade de Deus. O último capítulo de hoje, capítulo 13, continua dizendo a resposta de Jó diante desse terceiro amigo que vai questionar aquilo que Deus estava realizando. E começa dizendo assim: tudo isso meus olhos viram e meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vós sabeis, eu também o sei, e não sou em nada inferior a vós. Dizendo para os amigos que vocês sabem, eu também sei. O que vocês falam, eu também falo. Mas é a Shaddai que eu falo. A Deus eu quero apresentar minhas queixas. Versículo 15.
fala sobre a fidelidade, sobre outros valores. Ele pode me matar, mas não tenho outra esperança, se não defender diante dele a minha conduta. Deus é minha esperança. O que acontecer, eu devo permanecer fiel. Versículo 23. Esse daqui nós precisamos parar e meditar com calma. O 23 e o 24. Quantos são os meus pecados e minhas culpas? Prova meus delitos e pecados. Por que me oculta a tua face e me tratas como teu inimigo? Queres então assustar uma folha levada pelo vento e perseguir a palha seca? Aqui nós temos o nosso exemplo aqui do nosso grande amigo, nós temos o exemplo de Jó, ele questionando, ele dizendo assim, prova o meu pecado, diga onde eu errei, diga onde eu falhei, e ele questiona por que estava passando por tudo aquilo. Queridos irmãos e irmãs, eu peço ainda um pouco da atenção, nós vamos avançar um pouco mais hoje, nós vamos ler também o capítulo 14, que é a conclusão daquilo que Jó, ele responde diante da provocação daquele amigo. E amanhã nós vamos começar pelo capítulo 15, uma temática diferente. Então o capítulo 14, versículo 1, aqui é sobre o mistério da vida humana. Me recorda muito o Salmo 8º. Quem é o homem? Quem é o homem? Jó, nesta terceira resposta a esse terceiro amigo, ele vai retomando este mistério que é o ser humano. Veja o capítulo 14, versículo 1. O homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormentos. É como a flor que se abre e logo murcha, foge como sombra sem parar. E é sobre alguém assim que crava os olhos e o levas o julgamento contigo? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Ele dizendo que o homem é impuro, que o homem é falível, que o homem erra, diz, acima de tudo, que nós somos criaturas de Deus, que Ele é o Senhor, que Deus, Ele sabe tudo aquilo que o ser humano passa. Irmãos e irmãs, esse é o livro de Jó. Nós terminamos aqui com este capítulo 14, o primeiro ciclo de discurso. Os amigos falam, Jó responde. Neste livro de Jó, nós sabemos disso, a esposa o provocou, agora são os 3 amigos. E depois de cada amigo, ele dá a sua resposta e cada vez vai desvendando esse grande mistério, que é o mistério do sofrimento humano. Aqueles que são bons também podem sofrer, não por castigo, mas porque esse é o meio da pessoa se santificar e, de fato, de ter uma fé madura, uma fé verdadeira. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã nós começaremos pelo capítulo 15. Se prepare, leia, medite. Amanhã nós temos 3 capítulos, do 15 ao 17. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.